Oi, Vitória, seja bem-vinda, viu? Paz do Senhor. Você veio com quem? Ah, é? Glória a Deus. Espero que você esteja sendo bem recebida aqui, tá? E que volte mais vezes. Estou feliz. A igreja está feliz? É. E também, quem está nos visitando é Hélida, é isso? Ah, é? Por isso que está desse jeito? Ah, tá. Foi aqui, né? Ah, tá. Foi o amigo que tu me deste. Ah, não, é a mesma. Aí, tá vendo? É. Ah, é? Você é a Vitória? Ah, ela é a Vitória. E a Vitória Valente? É tudo, tá cheio de vitória aqui. Hoje é dia da vitória. Olha lá, ó. Ah, tá. É por isso. A outra, você é a Vitória, a outra é a Vitória, a Valentina, a Hélida, tá todo mundo junto. Viu? Glória a Deus. É que hoje é dia de vitória. Nossa, tá vendo? Glória a Deus. Você trouxe Bíblia? Segunda Reis. Segunda Reis. Quem vai achando, diga amém. Nessa rapidez? Glória a Deus, hein? Ah, depois do smartphone é só falar lá, abre aqui e tá tudo certo, né? Segunda Reis, capítulo 7. Enquanto você vai procurando, olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele, confia no Senhor. Hoje vai ter cantina, hein? Panqueca. Depois do almoço das mães, você leva panqueca para casa para abençoar a igreja. Viu aí? Pronto. R$10. 2 panquecas por R$10. Meu pai, que benção, é para abençoar mesmo. Quem é a mãe dessa criança aqui, ó? E o pai? Ó, o pai. E aí, pai? Segunda Reis, capítulo 7, versículo 1. Vamos lá, então. Quantos aqui confiam no Senhor? Deixa eu ver. Então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a esse tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Essa versão está Almeida Corrigida Fiel, né? Não é NVI. Vai, segue. Vamos nela. Versículo 2. Porém, um senhor em cuja mão do rei se encostava, na outra versão está em cujo o rei se apoiava no braço. Eu sei outra versão. Respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia fazer isso? E ele disse, eis que verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Esse momento da história aqui de Israel é um momento em que eles estão passando um tempo difícil. Israel aqui está dividido em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Um reino cuja capital é Samaria e outro cuja capital é Jerusalém. Eles estão divididos e o inimigo se levantou contra esse povo, contra o povo de Deus. E a Bíblia vai dizer que eles cercaram a cidade. Então, a estratégia desse inimigo nessa época era qual? Trancar, fechar. Ou seja, comida não entrava e o lixo não poderia sair da cidade. Pensa, uma cidade murada, cercada, durante muito tempo, o lixo se acumulando e a comida se acabando. Ou seja, qual era a estratégia do inimigo? Vencer, né, pela fome e pela doença, porque o lixo ia se acumulando, então o povo começava a ficar doente, porque isso não era um cerco de 1 ou 2 dias, durava anos, até que o povo não aguentasse mais. E aí o inimigo vencia sem
ao menos lançar uma flecha e sem pegar na espada. Isso me faz lembrar de 1 Pedro 5,8, que a Bíblia diz lá, em 1 Pedro 5,8, que o inimigo anda ao nosso redor. Ele anda cercando para ver se mina as suas forças, para ver se limita a sua capacidade. E muitas vezes, nesse cerco que o inimigo faz, a gente vai definhando, a gente vai se ficando anêmico por conta de não se alimentar, a gente vai ficando doente, espiritualmente falando, e a gente acaba morrendo. Mas eu quero que você acredite que o Deus que já fez, Ele faz de novo. O Deus que já fez um momento na história da tua vida, Ele pode fazer de novo. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele: Deus faz de novo. Diga: o meu Deus, Ele vai se levantar por mim outra vez. Sim, Ele vai se levantar. No meio desse cerco, a Bíblia diz assim, que Deus levanta um profeta. O profeta se levanta e diz assim: amanhã. O que vai acontecer amanhã? Amanhã vai ter promoção de farinha. Não é isso que ele falou? Olha lá, põe o versículo 1. Então disse Eliseu: amanhã, a esse tempo, lá na porta vai ter farinha à vontade para todo mundo. Eles estão morrendo de fome. E amanhã vai ter promoção de farinha. Vai ter farinha para todo mundo. E a Bíblia diz que esse capitão, cujo o rei se apoiava no braço dele, duvidou. Como é que isso pode acontecer? Está morrendo de fome, está passando fome. E como é que isso vai acontecer? Tem muitas vezes na história da nossa vida que a coisa está complicada, a gente está definhando, a gente está anêmico, a gente está morrendo por conta de situações, porque o inimigo cerca, as situações, as impossibilidades nos cercam, nos rodeiam, e a gente começa a morrer, espiritualmente falando. E aí depois Deus levanta alguém e diz assim: amanhã, seus filhos vão se converter. Amanhã a sua casa vai ser transformada. Amanhã a sua casa vai ser bendita. Amanhã haverá libertação no meio dos teus. Faltando tudo, não tendo nada, não vivendo nada. E aí Deus levanta alguém para dizer que o amanhã será melhor que hoje. Diga para o irmão que está do teu lado, diga para ele: amanhã será melhor que hoje. O seu amanhã será melhor. A sua casa será bendita. Teus filhos, eles se renderão ao Senhor. Amanhã Deus vai abrir essa porta de emprego, hein? Amanhã. Quem está pegando isso aqui? Diga: o meu amanhã, ele será melhor que hoje. Eu preciso crer. Mas sabe o que eu vejo aqui? Que o versículo 2 que diz: o oficial cujo o braço o rei se apoiava, disse: como é que isso pode acontecer? Braço na Bíblia significa força, a minha capacidade. Enquanto Deus está dizendo assim: eu vou mover no sobrenatural, eu vou fazer coisas sobrenatural. Ele está perguntando como, porque ele confia na sua própria força, na sua própria capacidade. Ele confia nos seus diplomas na parede. Ele confia em tudo aquilo que ele fez, nos cursos que ele fez, na forma que ele praticou. E quando ele olha para a força dele, para a capacidade dele, ele olha para o profeta e diz: como que isso pode acontecer? Toda vez que você confia na sua força, na sua capacidade, você anula o poder sobrenatural de Deus de agir na tua vida. Eu quero dizer algo para você nessa noite: não é pela sua força, não é pela sua capacidade, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo, diz o Senhor. Diga: não sou eu. Diga: não sou eu. Diga: é Deus. A gente muitas vezes, Deus vem e diz assim:
vai ter um grande milagre na tua vida. Aí você olha para as circunstâncias, para o momento e faz assim. Mas como? Mas como que isso vai acontecer? Toda vez que eu fico com essas interrogações, toda vez que eu fico perguntando para Deus como, porque eu percebo que eu não posso, que eu não consigo, que eu não vou chegar lá. Eu quero que você segure a mão do irmão que está do teu lado e diga para ele, não tente resolver nada pelo braço. Diga, resolva pela fé. Diga, porque hoje aqui é sobre milagre. Diga, confia no Senhor. Ei, vem para mim, presta atenção numa coisa. Quem se apoia na sua força tem dificuldade de viver o milagre. Eu sei, talvez você estudou, você tem diploma, faculdade, um monte de outras coisas. Você fez curso, tal. Você é inteligente, eu não duvido da sua inteligência. Porém, todas as vezes que você achar que pode resolver as coisas pela sua força, pela sua capacidade, você limita a sua vida de viver o milagre do céu. Ou eu vivo por mim, ou eu vivo pelo céu. Ou eu vivo as coisas do céu, ou eu vivo pela minha própria força. E quando eu tento viver pela minha própria força, eu fecho o céu, eu anulo o céu. E aí, nem sempre as coisas serão como eu queria. Difícil. Diga, não importa como, porque o céu vai se manifestar na minha vida. Coloque para mim Números 13, por favor. Números 13. Número 13, 30. Eu estou correndo aqui porque eu vou chegar lá. Então, Caleb fez calar o povo errante, Moisés lhe disse, certamente subiremos e possuiremos a herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. O povo aqui foi olhar o relatório e cada um tinha um relatório, cada um falou de uma forma. Porém, Josué e Caleb fizeram o povo calar. Tem hora que você tem que calar as palavras errantes contra você. Tem hora que para você viver o céu, você vai ter que calar muita boca contrária. Porque nem todo mundo vai acreditar. Quando você contar o que Deus revelou ao teu coração, vai ter gente que vai chegar e vai falar, mas como? Mas como? E é nessa hora que você... Cala a boca! Porque muitas vezes a gente não vive do céu e vive da terra, porque as pessoas questionam o que Deus tem para você. Agora, irmão, não fica parado, não importa como, eu preciso acreditar. Coloque o versículo 4 para mim. 2 Reis 7:4. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 7, versículo 4. Volta no 3. Vamos lá, eu vou colocar você dentro da história aqui. O profeta chegou e disse assim, amanhã vai ter promoção de farinha à vontade para todo mundo. O capitão que está lá dentro, junto com o profeta, falou assim, mas como? Aí, vamos para fora, quatro o quê? Leproso. Eles estão fora da cidade, porque era leproso, não poderia ficar na cidade. Eles estavam, à entrada da porta, estão fora. Eles ouviram o que o profeta falou? Não, porque estão fora. E aí os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? Vai. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e se morrermos aí, e se ficarmos aqui, também vamos morrer. Então, vamos nós, pois agora, e passemos para o arraial dos sírios, e nos deixarem viver, viveremos. E se não nos matarem, então somente morreremos. Sabe o que eles estão dizendo aqui? O negócio é o seguinte, vamos resolver a nossa vida, porque o não a gente já tem.
Diga, o não eu já tenho. O não você já tem. Ai, mas como que eu vou fazer? E se não der certo? Eles nem ouviram a profecia, mas eles estão decididos a uma coisa: não importa como é que vai ser, eu vou prosseguir. Eu não vou ficar aqui parado esperando as coisas acontecer, esperando a minha vida acabar, meu casamento terminar. Eu não vou ficar parado esperando os meus filhos morrerem na droga. Eu não vou ficar aqui esperando tudo acabar, tudo terminar, o fim da minha vida. Eu não vou. Eu vou seguir. E sabe o que aconteceu aqui? Eles vão até o arraial. E quando chega no arraial, Deus já fez tudo. Quando chega lá, tem inimigo? Não, porque Deus já trabalhou. Quando você decide viver, Deus começa a trabalhar. Sabe por que muitas vezes Deus não trabalha na nossa vida? Porque a gente está esperando morrer nessa situação. Porque a gente muitas vezes é o do como. Olha, catuca o irmão que está do teu lado, diga para ele: você vai ser milionário, hein? Qual vai ser? O que veio na mente dele agora? Mas como? Sim ou não? A primeira coisa que ele está pensando é como que ele vai ser. Diga para ele: você vai ser um milionário. Milionário? A gente é do como? Você não. A gente é. A gente é. A gente é. Infelizmente a gente é. Diga, não é como. É com quem. Não é como, é com quem. Não importa como, se você sabe com quem você está. Você precisa ter uma mente de milagre. Acreditar no milagre. O Deus que está com você é maior. Ele é maior. Então não importa como isso vai. Como é que eu vou ser um milionário? Não importa como. É quem. Se eu estou com Deus, a Bíblia diz que o meu Deus é o dono do ouro e da prata, e que Ele tem o dom de adquirir riquezas. Então, aquele que está comigo, Ele pode me tornar um milionário. Ah, mas como? Cala a boca. Você foi na igreja, recebeu essa profecia? Eu quero ver como é que isso vai acontecer. Cala a boca. É que a gente não tem coragem de fazer isso. E aí muitas vezes a gente deixa essa palavra do capeta entrar no coração e causar dúvida. Toda vez que a dúvida entra, a fé sai. Ou você vive na dúvida, ou você vive na fé. Diga: minha família vai ser transformada. Diga: bendita será minha casa. Diga: bendito serão os meus filhos. Aí o diabo vem e diz assim: mas como? Você vai ser promovido, hein? Bispo, como lá não tem... Você vai ser promovido! Mas como? Porque lá nem tem vaga. A bispa já contou aqui o testemunho, né? Que eu trabalhava num lugar ruim demais. Ela orou, Deus construiu um galpão de 300 mil metros quadrados. Construiu. Demorou mais de ano. Por causa de mim. Ah, não. Por causa de... bispo. Eu acho que não, já estava na ideia dos caras. Não, foi por causa de mim mesmo. Diga: eu tenho uma mente de milagre. Sabe por que você está aqui? Porque você tem uma mente de milagre. Sabe que você acordou hoje? Irmão, começa a fazer da tua vida uma vida de milagre. Tudo na minha vida é milagre. Eu acordei. Milagre. Eu fui trabalhar. Milagre. Eu cheguei em casa. Milagre. Eu vi meus filhos hoje. Milagre. Eu recebi. Quem vai receber amanhã? Cadê? Quem vai receber amanhã? Amanhã? Sério? Amanhã? Quando você pegar o seu salário, você olha assim e fala: esse é um milagre de Deus na minha vida. Nossa, olha quanto desconto. Eu fico olhando às vezes para as pessoas, pega o lerite, ou sei lá, o jeito que recebe. A primeira coisa que a pessoa olha, sabe o que é? Nos descontos. Nossa, olha aí, olha quanto, olha o imposto de renda. Olha. Irmão, você não tem a mente de milagre, não.
O que te chama atenção é o que sai. Olha para a parte lá, olha, glória a Deus, olha quanto eu vou receber. Eu tenho que ter a mente de milagre. Tudo na minha vida é milagre. Se alguém vem falar comigo é milagre. Sabe de uma coisa? Se você veio hoje aqui, as vitórias vieram, milagre. É nada, eles decidiram vir. Ela decidiu vir aqui, não é um milagre. É um milagre. Virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Coloque para mim em 1 Samuel 14. 1 Samuel 14, 6. Não tem ninguém com microfone, ninguém. Vamos lá, 1 Samuel 14, 6. Quem achou? Disse, pois, Jonatas. Vamos lá então, vamos ler aqui, ó. Todo mundo comigo. 1, 2, 3. Disse. Aumenta o volume. Cadê a NVI, minha filha? Disse, pois, Jonas ao moço, passemos para outra parte. No seguinte, porventura, talvez, alguém tem essa versão aí? Talvez o Senhor. Ei, vem para mim, quem está falando aqui? Jonatas, ele vai contra o inimigo. Ele tem certeza? Não, ele diz talvez. A maioria de nós, na incerteza, não vai para lugar nenhum. Eu preciso que Deus faça chover aqui dentro. Não, aqui dentro não, pelo amor de Deus. Eu preciso que Deus me dê a resposta. Use 50 profetas. Ele está dizendo assim, ó, ele vai para uma batalha, sim ou não? Vai. Ele está dizendo assim, ó, vamos, porque talvez o Senhor dê vitória. Quantos aqui vão no talvez, irmão? Vai lá falar com o seu patrão, porque talvez ele te dê uma promoção. Eu não. Chama os teus filhos para vir para a igreja, porque talvez eles venham com você. Não, chama o seu marido, que diz para você assim, eu nunca quero saber de igreja. Chama ele, talvez ele venha. Vai fazer de novo esse exame que você fez, que o médico deu um diagnóstico pesado para você, porque talvez isso não esteja mais lá. Olha só, vamos lá, ó. Talvez o Senhor. Olha! Palmas para a mídia. Porque talvez. O bispo tem que saber as outras versões, senão dá mistério aqui, ó. O Senhor age em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar. Vamos lá? Seja com muitos, seja com poucos. A maioria de nós só vai se for muito. Ele está dizendo assim, se for muito é Deus, mas se for pouco, é Deus também. Então diga, não importa como e não importa quanto. Diga, sendo Deus, agindo Deus, quem impedirá, irmão? A gente, mas como? Mas quanto? Porque para nós só tem Deus na quantidade. Jonas vai dizer assim, ó. Vamos lá. O que importa é a gente não ficar parado nisso. O que importa é que o inimigo não te paralise, que esse cerco não te prenda. Vamos lá, porque talvez, irmão, enquanto você se movimenta, você tem que crer e acreditar. Mas eu estou movimentando e parece tão pouco. Mas talvez o Senhor vai fazer com pouco. Porque a quantidade não significa a falta de Deus na tua vida. Porque o teu Deus, o nosso Deus é o Deus do pouco e o Deus do muito. João diz assim, Deus vai fazer.
Sendo pouco ou sendo muito, Deus vai fazer. Diga, se tiver muito, é Deus. Se tiver pouco, é Deus também. Ninguém é como o nosso Deus. Diga, Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. diga, ficar, não resolve. Diga, então eu vou continuar. Quantos estão entendendo isso aqui nesta noite? Confia no Senhor. O inimigo está tentando te cercar, te paralisar, e Deus está dizendo, não fica não, não fica não, não fica não. Se você está com Deus, como, o quanto, nada disso importa. Você entende isso? A gente olha para a quantidade, a gente quer saber como, e Deus está dizendo, esquece isso aí. Parece pouco, mas eu estou aí. Parece que está indo tão devagar, mas eu estou nesse negócio. Parece que nada está acontecendo, mas eu estou aí com você. Eu estou com você. Você não está sozinho. Tem gente que pergunta como, tem gente que pergunta quanto. A gente leu aqui Números 13, 30, que Caleb diz assim, cala a boca. Por que Caleb falou para aquele povo calar a boca? Lembra? Por quê? Porque eles vão dizer assim, galera, nós fomos lá, hein? E sabe uma coisa? Os caras lá é grande, hein? Os caras é grande. E a gente, gafanhoto perto deles. Ou seja, o negócio é grande. O inimigo é grande. Como? Quanto? E ainda tem o tamanho. Para mim, em alguma coisa, eu quero saber como é que vai ser. Eu tenho que ver quanto e eu tenho que ver o tamanho. Porque o senhor não sabe o que eu estou passando, bispo. A luta é grande, hein? É grande, grande. Oxi. Se eu for contar aqui, é grande. E Deus está dizendo assim, cala a boca. Deus está no como, Deus está no quanto, Deus está no tamanho. Sabe? Existem vozes de derrota que precisam ser caladas dentro de nós. Como é que você vai fazer? Quanto você tem? Quanto você tem de fé? Vou comprar uma casa. Você tem quanto? Você tem quanto? Então não. É mesmo, né? Quando eu tiver, eu compro. Quando eu tiver, eu faço. Eu vou construir. Que tamanho? O meu sonho é grande. Não, então não é para você, não. É sonho. Milionário? Não. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Vai nessa. Diga não. Diga não. Eu vou seguir em frente. Eu vou seguir em frente. Eu termino aqui. Coloque 1 Coríntios 2,12 para mim. Escute uma coisa, não tem nada tão difícil como, não tem número tão grande quanto, e não tem tamanho de problema quando você está com Deus. Não tem nada tão difícil como, e não tem problema tão grande quanto. Não há impossível para aqueles que estão em Deus.
Mas eu tenho que mudar a minha mente. A partir do momento que tudo na minha vida é um milagre, 2 Coríntios 2:12. Eu quero orar com você. Quando cheguei a Toade para pregar o evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim, Eu falei 2 Coríntios, né? É primeiro. mas nós não Achou recebemos, rapidinho, hein? Glória a Deus. mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o Deus, o que nos é dado gratuitamente por Deus. Nós não recebemos o Espírito. Qual o Do Espírito que nós mundo. temos? De Deus. A tua mente, ela precisa estar em Deus. Ela precisa estar em Deus. Diga, eu não estou preocupado como. Diga, eu não estou preocupado quanto. Eu não estou preocupado quanto o tamanho. Diga, eu só vou. Quantos vão amanhã? Deixa eu ver, levanta a mão. É meia dúzia, hein? O resto eu não sei o que vai fazer, mas amanhã nós vamos, sim ou não? Porque Deus disse que amanhã vai ter milagre. Então eu vou. A minha mente é a mente de Cristo. Leia, pode pôr o 13. Vamos lá, o 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Tem coisa que você precisa se tornar em espiritual, senão você não vai viver. Posso ouvir um amém? Não adianta você que essa cabeça, aqui na terra, pensando nas contas que está pregada lá na geladeira, preocupado com tudo aquilo que está lá, que tem que pagar essa semana, achar que Deus vai fazer um milagre assim. Tua cabeça está aqui, a tua preocupação está aqui. E se você quer aprender, Paulo está dizendo, se você quer aprender do Espírito, tem que estar no Espírito. Tem que estar no Espírito, vai. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então assim, olha para o irmão que está perto de você, pergunta aí para ele aí, como é que está a tua vida? Quem está comigo, diga amém. Se você consegue explicar a sua vida para o outro, você está vivendo uma vida normal. O que Paulo está dizendo assim é aí, porque quem vive no sobrenatural e no espiritual não consegue nem explicar o que está vivendo. Aquele que vive aquilo que vem do céu, ele vive uma vida inexplicável. É isso que ele está dizendo. Sabe o que Deus quer levar você a um patamar desse? Não sei nem explicar. Eu sei que o dinheiro está lá na minha conta, sabe? Eu fui tirar meu saldo. Você nunca viveu isso? Precisa viver, viu? Eu fui tirar meu saldo e não sei. De repente, né? Eu já vivi também. Aí sabe o que vai perguntar para mim? Mas como? O gerente deve ter errado. Não, você que é da terra, pensa assim. Eu não, Deus colocou na minha conta. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar.